3h43, este é o Poder Expresso, sempre de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, aqui no canal do SBT News no YouTube. A gente fala agora sobre a votação do projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, a concessão de licenças ambientais. E a gente vai falar agora com Marcos Pedlovski, que é ambientalista, PhD em meio ambiente pela Virginia Tech, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. É um prazer estar novamente com vocês e vamos então falar sobre esse tema tão importante, né? O projeto é em discussão neste momento no Senado Federal e pode ser que ele seja aprovado ali. E eu quero saber de você se há algum ponto sensível, algum ponto que pode significar um retrocesso na forma como as licenças ambientais aqui são concedidas no Brasil. Olha, eu não quero soar muito catastrófico, mas esse projeto de lei, na forma que ele está tramitou na Câmara e está tramitando no Senado, da forma até um tanto obscura para o conjunto da sociedade, ele traz inúmeros retrocessos e representa para mim na verdade, um esfacelamento do que nós começamos a implementar a partir de 1986, com a resolução CONAMA número 1. Eu penso que os efeitos amplos porque, na verdade, esse é um PL alguns dizem da desregulamentação, outros dizem um PL da facilitação, mas eu digo que é um PL do extermínio do licenciamento ambiental na prática. E nós podemos conversar por que eu acredito que é isso, tá? Perfeito, mas por quê? Quais são exatamente esses retrocessos que podem ser implementados? Olha, existe uma série de retrocessos. Eu diria que, primeiro, é a questão do autolicenciamento e também a concessão que elas chamam das LOCs, que são as licenças corretivas, ou seja, alguém está... Mas vamos falar primeiro do autolicenciamento, que é, para mim, a questão mais problemática, porque alguns estados brasileiros, eu vou citar principalmente o Rio Grande do Sul e Bahia, e eu também diria o Espírito Santo, já vem praticando algumas formas de autolicenciamento. E a gente viu lá no Rio Grande do Sul que havia até a indicação de autolicenciamento para obras em matas ciliares. Aí a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, acabei de orientar uma tese de doutorado aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde eu sou professor, onde a gente analisou, por exemplo, a política de licenciamento no Espírito Santo para a extração de rochas ornamentais, que na prática é uma forma de autolicenciamento. E aí a gente vê uma série de problemas, inclusive com o fato que existe uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é de Cachoeiro do Itapemirim, que está emitindo mais licenças do que o Instituto Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo, que é o IEMA. Aí quando você vai tentar acessar as licenças, vai ver o que se trata, você vê que são procedimentos hipersimplificados, que basta a pessoa da sua empresa acessar o sistema eletrônico lá da Secretaria de Cachoeiro do Itapemirim e entrar e obter a sua licença e seguir com o seu projeto. Isso é uma fragilização enorme, porque, entre outras coisas, a gente perde o elemento de sinergia e colateralidade. Não sei se você entende. Quando esses municípios que não têm nenhuma capacidade técnica instalada, e esse PL prevê que o autolicenciamento vai ser também descentralizado para os 5.570 municípios brasileiros, aí a gente vê que o problema vai ser muito grave, porque só no estado do Rio de Janeiro, que são 92 municípios, a maioria dos municípios não tem hoje secretarias municipais de meio ambiente. Quem é que vai fazer esse autolicenciamento? Quem é que vai receber? Quiçá examinar. Então, só no autolicenciamento nós já temos problemas. Mas também nós não temos medidas de controle social, elas são muito nominais, as audiências públicas quando existirem, serão extremamente reduzidas, isso desconhece os elementos de desigualdade social e de desigualdade política que estão na sociedade brasileira. Nós também vamos perder uma série de mecanismos que os órgãos
reguladores governamentais, como o IBAMA, o ICMBio, o IFAM, a FUNAI, eles vão ser, no máximo, consultivos. Então, e aí a abertura de mineração em terras indígenas, e a FUNAI só vai ter poder consultivo. Isso é uma regressão muito forte, mas sem que haja debate claro dentro da sociedade brasileira. Então, eu tenho que dizer, o modelo de licenciamento que está instalado tem problemas. Mas não são os problemas que estão sendo tratados aqui. E, mais uma vez, se você quiser, eu posso falar. Mas eu diria que os problemas que estão no licenciamento vigente, que começou a vigir lá em 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, não são os problemas que estão sendo atacados agora. Ok? Eles vão permanecer e vão piorar. Aqui, as atividades agropecuárias vão ficar isentas de licença quando tiverem cultivo de espécies agrícolas, pecuária extensiva, semi-intensiva, criação de animais de pequeno porte, pesquisas agropecuárias sem risco biológico. Essa flexibilização, no caso das atividades agropecuárias em específico, como você enxerga? Olha, o presidente Lula, na canetada, já fez isso com o eucalipto ano passado. E aí a gente vê uma série de incidentes que estão ocorrendo nas áreas que vai estar ocorrendo a expansão de eucalipto, por exemplo, no Maranhão com a Suzano, papel. Aí você me imagina que isso aconteça só no Cerrado, onde nós já temos uma pressão muito forte para o desmatamento. No oeste da Bahia, no estado da Bahia, já existe uma forma de autolicenciamento que dispensa, inclusive, que o proprietário vá em algum lugar, ele já faz a sua licença de casa. Imagine isso na Amazônia, com toda a diversidade de estados e de empreendimentos e de empresas, muitas vezes, algumas que nem operam dentro, elas são empresas de fachada. E aí a gente não vai ter a capacidade de interferir nesse licenciamento, vai dizer, por exemplo, ó, de um tamanho para lá não precisa de licenciamento, ou de um tamanho para cá precisa. Com essa nova lei, eu diria que nós teremos, em poucos anos, um avanço exponencial do desmatamento, porque você vai perder os elementos os elementos de contenção, a cadeia de comando e controle. Quando você libera todos esses empreendimentos, aí a gente vê qual é a situação hoje na Amazônia. Está sob controle? O desmatamento está sob controle? Não, não está. Com essa lei agora, vai ficar com nenhum controle. E aí, pior, com esse ICMBio e o IBAMA sem poder de interferência maior. Então, e no momento, essa é uma contradição muito grande, como essa lei, quando essa lei está sendo aprovada. Ela está sendo aprovada na iminência da realização da COP30 em Belém. E aí nós vamos dizer, olha, agora o Brasil tem um licenciamento que não precisa, na prática, mais licenciar desmatamento na Amazônia. Algum dos nobres parlamentares que está aprovando essa matéria já parou para pensar das consequências, por exemplo, políticas para o Brasil, na relação com os parceiros comerciais que se preocupam com a situação do bioma amazônico e do bioma cerrado, que é também igualmente importante, e aí a gente aplica uma lei que facilita o desmatamento. É disso que está se falando, facilita o desmatamento. E aí vamos ver a conta, como é que ela vai aparecer já em 2026, porque por enquanto a gente tem o que a gente chama o sistema de cadeia de controle, de comando e controle. Se você fragiliza um elemento fundamental, que é o licenciamento ambiental, a cadeia de comando e controle ela vai praticamente para o chão. Então, eu tenho que dizer, povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, os assentamentos de reforma agrária, como é que vai ficar no meio desse mar de licenças ambientais que muitas vezes o que a gente tem já com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e vai ser aplicado em cima esse licenciamento ambiental, como é que vão ficar essas comunidades que vão estar na linha de frente de contato com esses grandes projetos agropecuários? Eu posso dizer que a gente vai ter, junto com isso, um aumento exponencial da violência. E ninguém poderá ficar surpreso depois, tá? Você já fala como se fosse algo irreversível. A gente está aqui já com a sessão em andamento, mas vocês já conseguem fazer uma estimativa aí do que pode ser até o placar, quem sabe, dessa votação.
Olha só, eu não tenho nenhuma expectativa que seja o contrário. O governo federal, o governo Lula, pode... hoje eu posso usar uma expressão que nesse debate, me desculpe se eu não sou muito professoral, mas é quase que uma luta entre Kleber Bambam e Acelino Popó de Oliveira. Todo mundo finge que está brigando, o público acredita, mas no final está tudo acertado. Então, amanhã você pode me chamar e vai dizer, você tem o poder da premonição, é o oráculo de Delfos? Não, é porque o governo Lula tem toda uma série de projetos, vamos falar, BR-319, Manaus, Porto Velho. Se não tiver mais licenciamento, beleza, já faz pavimentação. Ferrogrão, hidrovia do Pantanal. Não preciso continuar, preciso. Então, existe uma ferrovia bioceânica. Se o licenciamento todo é meio que fragilizado, é interesse do governo Lula? Vai brigar com quem? Com a ex-ministra Tereza Cristina? Não vão. Pode aparecer uma emenda ou outra, mas eu digo, mesmo que depois o presidente Lula fale que vai vetar algo, ele sabe que por até inação das suas bancadas na Câmara e no Senado, como a gente viu no PL do veneno, na lei de regulamentação dos agrotóxicos, que é carinhosamente chamado pelos ambientalistas de PL do veneno, como esse aqui é chamado de Lei Geral do Facilitamento ou Lei Geral da Devastação, eu diria que não há vontade política, e aí eu acho que isso é que é sério, Jesus. A questão é que a gente precisa encarar o fato que nós estamos em meio a uma crise climática. Rio Grande do Sul já nos mostrou que é beira o colapso. Então, em vez de nós regredirmos as proteções, por exemplo, que são oferecidas pela Lei Geral do Licenciamento, a gente deveria fortalecê-las. E eu digo, e o pior cenário que eu vejo é que daqui a algum tempo, frente a tudo o que acontecerá, essa lei que levou 17 anos para tramitar tenha que novamente ser urgentemente refeita, porque nós sabemos dos riscos que estão postos nesse momento no Brasil pelas mudanças climáticas, por todas as situações que nós já estamos vivenciando. Acho que uma visita dele aqui ao programa, eu falei de um trabalho que eu fui coautor, que notou um ressecamento de 80 bacias hidrográficas no bioma cerrado. E esses rios são extremamente importantes para o Brasil inteiro, porque do cerrado sai a semente hídrica que fornece água para todas as bacias hidrográficas brasileiras, na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste. E essas bacias estão secando, muito em função do desmatamento acelerado do cerrado. Agora que não vai precisar licenciar mais, imagina a velocidade que esse problema vai acontecer. E isso vai acabar aparecendo, sabe aonde? Como você está em Brasília, você sabe, na torneira da casa das pessoas, que não vai ter água. Aí vou falar, mas como é que aconteceu? Temos que mudar novamente a Lei Geral do Licenciamento. Em vez de fazer direito agora, nós vamos ter que tratar... Eu estou fazendo essa previsão. Essa lei vai ter que ser refeita, porque da forma que está sendo feita, ela não está levando em conta a realidade objetiva das mudanças climáticas e dos impactos ambientais que nós já estamos sentindo no Brasil nesse momento. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.